Cruzeiro nos últimos treinos para o clássico de domingo diante da equipe do Atlético Mineiro. O que vai fazer o técnico Tite, que pode ganhar? Neste final de semana, uma ótima notícia vinda do departamento médico. O Cruzeiro acertando o empréstimo de meia para a equipe do Náutico. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Semana cheia na Toca, clássico no domingo diante da equipe do Atlético Mineiro. A venda de ingressos bombando, o Mineirão vai estar lotado. As duas torcidas dividindo aí o gigante da Pampulha e o torcedor do Cruzeiro prometendo mais um show na arquibancada, assim como foi naquela final única de 2022. O Cruzeiro acompanhando de perto quem a CBF vai definir para ser o árbitro da final de domingo e também a questão do árbitro de vídeo. Tudo isso vai ser aí uma escala feita pela Confederação Brasileira de Futebol, a Comissão Nacional de Arbitragem, e o Cruzeiro está atento, esperando aí o nome que vai apitar este compromisso de domingo. Lembrando que a bola vai rolar às 18 horas no Mineirão. O Cruzeiro que tem a sequência aí da preparação, com o técnico Tite tendo ainda mais 3 treinos para montar o time que joga no domingo. Se ele vai repetir a formação, e aí depende de notícia do departamento médico, ou se ele vai tentar alguma alteração para surpreender o Atlético Mineiro nesta final. Mas as informações são positivas com relação a departamento médico, porque, por exemplo, Jonathan Jesus, zagueiro, está totalmente liberado. Hoje treinou com o grupo de forma integral. O Jonathan Jesus, ele está aí à disposição agora para voltar a ser relacionado. Chico da Costa fez um treino parcial com o grupo, muito próximo também de ser liberado. O Gerson também fez um treino parcial. Será liberado muito provavelmente já nesta quinta-feira para integrar o grupo aí na totalidade e com isso não será problema para o final de semana. E a expectativa maior em cima do goleiro Cássio. E a informação é que tem chance do Cássio aparecer no campo nesta quinta-feira. A recuperação vem sendo muito positiva. O atleta vem fazendo tratamento intensivo na Toca. Departamento de Saúde do Cruzeiro trabalhando e trabalhando muito. E, repito, aquilo que a gente tinha falado. Há um otimismo muito grande de que o Cássio não será problema para esta final diante do Atlético Mineiro. Aí se o Cássio for liberado, o Gerson vai ser. O Tite pode até repetir a formação, mais uma vez, a formação que jogou diante da equipe do Pouso Alegre, que jogou também diante da equipe do Corinthians. Então vamos aguardar aí o que vai fazer o técnico Tite neste compromisso de domingo, quando o Cruzeiro joga para voltar a ser campeão estadual, o que não acontece desde 2019. Sobre a venda de ingressos, está muito boa a procura, e aí vamos acompanhar. Os ingressos dificilmente vão ter mais dias aí, no máximo até esta quinta-feira, os ingressos já devem se esgotar, porque como a carga é dividida, o sócio do Cruzeiro comprando com prioridade, a tendência é que a carga se esgote rapidamente. Uma informação para a gente fechar: Vitinho até chegou a ser relacionado recentemente. O jogador está a caminho do Náutico, emprestado pelo Cruzeiro até o final da temporada. O Vitinho tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027, não seria aproveitado e é mais um aí que deixa o Cruzeiro. Vai jogar no Timbu de novo. O Náutico tinha levado o Vitinho por empréstimo, ele foi procurado mais no início do ano, não teve um acordo, agora as partes se acertaram e o Vitinho está de novo emprestado, que possa aproveitar mais esse empréstimo para, quem sabe, no futuro, retornar à Toca da Raposa 2. Caio Jorge é a maior esperança do torcedor do Clássico? Ah, com toda certeza. Ele Cheira bom, né, velho? é o cara decisivo, né? E assim, o histórico recente dele
contra o Atlético Mineiro é bom, né? Ele tem marcado, ele marcou gols, deu assistência, né, naquele clássico que ele acabou, infelizmente, sendo expulso, né? Ali depois de uma reclamação com a arbitragem. Mas é um cara que o torcedor do Cruzeiro olha pra ele e fala, não, nesse cara eu posso confiar, talvez esse cara seja o cara que vai marcar um gol, que vai achar uma grande jogada. Tem o Matheus Pereira também, mas eu acho que o fato do Caio Jorge ser o homem-gol pesa mais a favor dele. Então, tô bem ansioso aí para que a gente possa fazer o cara, de preferência, mais de uma vez no domingo. Uma coisa que eu gosto do Caio Jorge e que faltava aí por uma questão até de qualidade, né? Mas que é marcante quando a gente se fala de enfrentamentos dentro de clássico, o Caio Jorge ele joga o clássico com alguma coisa a mais, com alguma vontade a mais, com a pilha certa, tirando só aquela pilha errada que foi no clássico lá que ele foi expulso, né? Mas ainda assim conseguiu fazer o gol. Então muito motivado por erro de arbitragem, né? Sim, mas sim. Não, mas eu acho que aquele eu concordo com o Valdir. Ele pegou pesado. Antes do erro da arbitragem, ele já estava muito pilhado. Tava bem nervoso, né? Então, assim, tirando só aquele episódio ali, os jogos da Copa do Brasil, né? Então ele tem muito esse entendimento do que ele significa para o torcedor. E ele sabe o que ele carrega hoje, né? Na camisa 19 do Cruzeiro, por parte do torcedor. Claro que com isso aqui, gente, a gente não deve olhar para o Caio Jorge como uma espécie de ceia. A vitória só pode vir através dos pés do Caio Jorge, dele se desdobrar. Cara, se o restante fizer, melhor, hein? Deixar o Caio Jorge, porque, olha só, um aspecto para a gente ficar bem de olho. O Caio Jorge, ele não tem tido muitas oportunidades nos jogos do Cruzeiro, não. Ele tem aproveitado as poucas que ele tem tido. Ainda não. Isso por conta do time não conseguir produzir várias situações. Vá de contra o gol, cara, Paulo. o ano passado, o Caio Jorge também, né, o ano passado o Caio Jorge fez gols, claro, né, gente? Eu sei que é uma altura da outra temporada, é o início da temporada, mas é o início, mas vai ser o 15º jogo. A gente também tem que lembrar. É o início, mas a temporada, ela está indo, e é ela que coloca na nossa mesa aqui já 15 jogos pra gente analisar. Então é o início, mas é um início diferente, porque essa temporada é diferente. Mas tinha jogos que o Caio Jorge fazia 2 gols, tinha chance para fazer 3, 4. Tinha jogos que o Caio Jorge fez 3 gols e que tinha chance para ter feito 5, talvez. Então tomara que, por isso que eu estou falando, ele está entregando, mesmo sem os seus companheiros conseguirem entregar algo parecido com o que já foi entregue. Porque aí, cara, no domingo, assim, que ele tenha muitas chances de fazer gols, que realmente é um cara que está entendendo o papel dele neste momento e torcendo muito para que ele esteja altamente inspirado no domingo, porque a gente vai precisar muito. Um campeonato vencido vai passar fatalmente pelos pés do Caio Jorge. Quando o Pedro fala de carências que já eram do ano passado, vamos fazer um exercício rápido aqui. O Cruzeiro tinha um caminhão de volantes. Um deles voltou para o Paraguai, né? Porque um garoto muito peralta voltou para o Paraguai, rodou. O Cruzeiro traz o Rian Guilherme em alternativa ao Wallace, que não aconteceu. O Rian Guilherme já foi embora. E o Wallace apareceu de novo no banco de reservas. E o Wallace está no banco de reservas, gente. Quando a gente analisa, a gente está analisando o que está acontecendo. Não tem problema quem acha, igual já me acusaram várias vezes no Instagram, no Twitter. O Valu tem alguma coisa particular contra o Wallace. Imagina, nem do mesmo estado não somos oriundos do mesmo bairro e nem nada. E mesmo que eu tivesse tido, eu não ia levar. Eu sou profissional. Acreditem, já tiveram profissionais no Cruzeiro que eu realmente tenho algo contra pessoalmente e que eu deixei de lado e analisei apenas o trabalho profissional da pessoa em questão que não está mais no Cruzeiro. Mas o Wallace, ele está hoje no banco de reservas do Cruzeiro, eu até me queixo disso quando sai geralmente as listas do banco de reservas. Ele é um titular do banco e nada mais. Quando precisa-se de entrar algum jogador de meio campo, a gente viu o Matheus Henrique. Valu, ele entrou. Teve um jogo que ele participou porque o Matheus Henrique tinha sido expulso. Foi o primeiro jogo lá contra o Pouso Alegre das semifinais, não é isso? Isso, o Matheus é expulso contra o Henrique. Vai ser assim, igual o filme Duelo de Titãs, que o Denzel Washington olha, tem um jogador que ele não quer colocar. Mas, ele olha assim, não tem mais ninguém. E aí, vem você. Essa é a situação do Wallace. Então, olha só, um jogador que veio para ser alternativa. O filme do Denzel, Duelo de Titãs. E tem. O Wallace é esse cara hoje. Já veio um jogador para ser alternativa com relação a ele, esse jogador foi embora e o Wallace simplesmente emergiu aí, o que para mim é também um dos erros da janela. Com relação ao zagueiro, cara, eu tô menos, assim, eu acho que precisa ser importante, mas até o meio do ano dá para resolver se essa situação, dá para ir a questão até o meio do ano. Agora, o ponta, a minha principal carência da janela que ficou falando, o ponta realmente de uma qualidade para ser. Olha, eu não sei quem vai. O ponta que o Cruzeiro precisava para mim é assim, ó. Eu não sei quem vai jogar pelo lado tal, mas o lado esquerdo
o fulano é titular. Ou, eu não sei quem vai jogar pelo lado esquerdo, mas o lado direito é do ponta tal. Faltou esse jogador no Cruzeiro pra mim. Falta esse jogador. E o lance do primeiro volante que a gente falou aqui. A gente tem hoje um Wallace figurativo e um Matheus Henrique que tá tentando ser transformado no primeiro volante. Quando o Pedro fala, e eu concordo com ele, hoje aquela hipótese de Matheus Henrique é muito mais baseado no que o campo do Matheus Henrique não conseguiu nos mostrar assim ainda. Não teve um alento. Eu sei que o time coletivamente não funciona como o time lá de 14 de dezembro, mas eu acho que o Matheus Henrique tá precisando de dar uma resposta no individual. O time tá desencaixado, mas o Caio Jorge não tá dando resposta? Eu não tenho outros jogadores dando algumas respostas? O Romero melhorou. O Matheus tá precisando de dar uma resposta também, o Matheus Henrique no próprio caso. Djalma. Que falamos aqui. Não, mas eu acho que o caso do Vidalba é que ele estava fora por lesão, né? A ideia do Valor é assim, jogadores que não estavam performando tão bem. O Romero começa o ano, pra mim, numa marcha mais lenta. Eu quero poder falar que melhorou. o Matheus Henrique é o cara. Eu quero poder falar. Total. Isso significa que a gente... É muito ruim quando você semi-inutiliza jogadores no elenco. O Wallace hoje é um semi-inutilizado, gente. E não é por minha conta, não. É só olhar. Pega os jogos que o Wallace ficou fora. Onde que ele foi ser relacionado a primeira vez. Do torcedor, É muito assim, simples, cara. Contra o Pouso Alegre, quando o Wallace é acionado, o torcedor nas redes sociais, ele já... lá vem o Wallace. Nossa, colocou o Wallace. Então, assim, você vê gente pedindo pro Murilo Hickman passar na frente dele na fila, pro próprio Matheus Henrique como primeiro volante passar na frente dele na fila. Tem uma esperança com ele. Com o Matheus Henrique, sim. O Wallace, ele virou aquele caso de que, assim, ele tá aqui, mas ele não tá. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele não tá. O torcedor não consegue olhar pro... Ninguém, quando a gente monta o campinho naquele momento, agora não tem como mais no Campeonato Mineiro, mas nos momentos onde o Cruzeiro ia poupar, muita gente, põe o Hickman, não, mantém o Romero 45 minutos, depois põe outro. Ninguém pensava em colocar o Wallace, justamente por isso que o Valor falou, Eu ele tá acho que é virando uma um jogador até o Matheus Henrique. inutilizado. E eu acho que é uma questão que tinha que ter sido resolvida nessa janela. É difícil, ninguém tá falando que é fácil, mas o Cruzeiro tinha que ter movido uma E os força-tarefa. profissionais que estão lá, Valor, eles têm que ser capazes, assim, de lidarem com situações difíceis. Um diretor de futebol, ele não vai encontrar um mar de rosas. Eu vou pegar esse cara. Ele não vai fazer como no FIFA. Não chegou nada pelo jogador. Não vai chegar. O jogador não joga. É a mesma coisa. Ele não chegou proposta, sabe? Não vai chegar. Não teve Você tem que esforço realmente... do Gabigol? Eu sei que o Gabigol tem teve um patamar maior que o Wallace. Mas eu acho que o Gabigol também foi muito Mas o Cruzeiro não mais paga sorte. parte do Gabigol? Mas eu acho que foi muito mais O sorte. Cruzeiro tem que esforçar, cara. Eu gosto falou. Tem gente capacitada lá pra Não, resolver de isso. você velho. tem que aí colocar- você segura o Wallace e libera o Rian Guilherme. Eu criei uma expectativa nesse menino pra essa temporada. Não, mas o Rian é um aspecto do Rian. O Rian viu que a concorrência Era tá muito... grande e quis... Quero aproveitar. jogar. Cara, eu fiquei Quero muito, eu não jogar. vou mentir que eu Não, fiquei muito eu também, decepcionado com a mas- saída dele. mas velho. aí não Mas tem ele muito queria o quê eu acho também, que- né? Ser Sim. titular absoluto? Não assim? sei, né, Léo? Ali o jogador... Mas eu acho que ele eu acho desenha que ele cenários sabe pra que ele. ele teria muita dificuldade. Mas né? aí também o cara... Velho, deixa eu falar com você. O Kaique esperou o momento dele. Mas velho. é Mas às vezes o diferente, jogador não é tá diferente, disposto. é diferente. assim, Não vou diferente. julgar o garoto. Mas eu fiquei chateado com a saída dele. Não, velho, de verdade. também. É porque até, assim, a gente fica com um medo. Eu sei que não dá pra você montar um time só de atletas jovens, mas você fica sempre com medo quando muitos jovens vão saindo. Mas o ponto pra mim do Wallace, e o Valo falou e me lembrou muito bem, e me incomoda muito da diretoria do Cruzeiro, e aqui eu não tô querendo falar que outras diretorias são melhores ou piores, não. Mas a gente viu outras equipes com atletas com vencimentos altos, com contratos longos, em baixa também, Tem que amarrar, extremamente cara. questionados, e que conseguiram ser mandados para outras equipes. O nosso próprio rival, liberou Sim. a galera que não tava sonhando. O Cruzeiro, o que o Valo falou, ninguém vai chegar e falar, eu quero um volante que está parado sem jogar. Não vai. Mas você pode procurar um time e falar, olha, eu tenho o Wallace, eu aceito. Eu sei que o torcedor não gosta dessa hipótese, mas talvez seja necessário fazer o que o Gabriel falou, eu pago uma parte. Eu pago a parte do Mas da tem que carteira. fazer, velho. O É melhor prejuízo- você... O prejuízo já está declarado. Já está declarado. Já. Essa que é a questão. É o famoso Você aceitar tem o que prejuízo. colocar a pasta assim, ó. Imagina que aqui é a nossa mesa de resoluções de escritório. Essa aqui, ó, é a pasta Wallace. Valor, está diante de você. Você tem que resolver essa situação. Ponto. Eu tenho que resolver, Exato, ponto. concordo, cara, concordo. E tem a situação, deixa eu te falar, o Valu foi muito feliz. O prejuízo, nós já Sim. entendemos, aconteceu. É certo? ali. E o que acontece? Velho, pensa comigo. O futebol, ele é muito dinâmico. Se tiver que pagar parte do salário do cara, paga. Às vezes vai dar certo em outro clube. Pode acontecer de dar certo. E o Cruzeiro tentar recuperar um pouco do que perdeu. É melhor do que ficar pagando o cara todo mês e Eu o acho cara não até entrar. difícil, mas amenizar. Amenizar, recuperar um pouco do que Vende. perdeu. Mas melhor do que ficar pagando o cara ficar no banco, velho. Acho que Entendeu? o negócio agora é Faz sentido. resolver É isso outra aí, questão. Né? A questão financeira, por exemplo. Você vai pensar a questão financeira com o Gabigol? O Cruzeiro não pensou isso. Pensou Não. em resolver outra questão. A situação do próprio Quatro Vogais também.
como o Sim. Samuel Valu gostam de falar aqui. Então, Perfeito, Léo. é. Foram situações resolvidas, né? Não é o ideal, Léo, mas Não é. E o Wallace, futebol não dá pra infelizmente, você trabalhar só dentro É o do que tinha que ideal. fazer, ué. Como você vai conseguir um bom negócio com o Wallace agora? Realmente faltou um empenho da diretoria pra resolver isso aí. É melhor pagar o cara no outro time pra ver se consegue mudar alguma coisa dessa situação, porque ficar pagando pro cara ficar no Eu banco, entendo, velho. mas acho que na verdade não tem nem melhor nessa situação, tem menos pior. E sim, Pedro, o Valu falou, o prejuízo já foi declarado. Sim. E olha, quando contratou o Wallace, eu não vi ninguém criticando. Porque não tinha que Todo criticar. mundo- São coisas foi uma baita diferentes. contratação. Às vezes o torcedor Não fala deu pra certo, gente, não deu mas certo. vocês, quando foi contratado, sim, eu vou replicar a frase que eu falei Eu gostei da à contratação época. dele. Quando o Cruzeiro contrata o Matheus Henrique e a reboque o Wallace, eu falei a seguinte frase, abre aspas, o Cruzeiro resolveu o seu meio campo pelos próximos 3 anos, dada Exato. a qualidade do que esses caras já jogaram e do que eles estão jogando. Fecha aspas. Exato. Eu falei isso. Agora, não aconteceu, gente. Já vimos jogadores muito maiores do que o Wallace passarem pelo Rival Cruzeiro 2004. e não acontecerem por circunstâncias diversas. Futebol é muito Então, não contexto, quer dizer né? que, É, mas ué. então, porque quando chegou, você foi favorável, você não pode falar que o clube, hoje o Cruzeiro sofre com essa situação. Hoje o campo sofre, porque você tem um Wallace. Eu nem considero mais o Wallace hipotético, gente. Desculpa. E hoje o técnico também não. Só que ele não pode falar isso. Ele tem que valorizar o elenco. Porque como que você baseia, então, Valu, que o técnico também acha o Wallace hipotético? Porque quando ele tira o primeiro volante dele, ele coloca o Matheus Henrique. Verdade. Tentando transformar o Matheus Henrique nesse primeiro volante. Ponto. Ele aceitou que o Wallace O próprio fosse Leonardo negociado, Jardim, cara. no ano passado, eu sei que não é um bom momento pra falar dele, mas assim, tiveram oportunidades onde ele jogou com o Eduardo de segundo e o Lucas Silva de primeiro. Foi. Sim, cara. Aconteceu de tudo, assim. Diniz ali. chegou a usar o Wallace de zagueiro, Meu né? Deus. Sim. O erro maior pra mim, assim, da passagem do Wallace, e aí talvez isso era muito mais simples de ser corrigido, ele começa lá em Assunção. Ali não era jogo pra ele. E o Valu vai lembrar que a gente fez uma programação especial e assim, eu falei por várias vezes, eu não acho que era pro Cruzeiro colocar ele contra o Racing, e a torcida tinha muito, não, tem que colocar o Wallace por causa estatura pra e tal. estatura, raça, E eu o falei, não, o Lucas Cruzeiro não mudou o jogo, pode. né, velho? Assim, entre aspas. eu acho Ah, que- mas mudou um pouco. não, eu velho. acho que foi Mudou um muito pouco. também condicionado do Racing com 2-0 deixar o Cruzeiro com a bola. Dá uma cortinha Mas eu acho que aí, se vai. começa com o Lucas Silva, poderia ser diferente, porque naquele contexto o Cruzeiro não podia entrar nessa. E eu acho que isso tem que ficar sempre claro. Quando você tem a sua ideia de jogo, por mais que a gente tenha todas as nossas indisposições com o Fernando Diniz, ele tinha as ideias dele. Essa ideia de, eu vou entrar e vou igualar na raça, vou igualar na estatura, isso eu acho que não convém. Então eu acho que a linha do tempo do Wallace, o marco dela é a linha Assunção, quando ele Nossa. sai aos 30 minutos, um jogo muito ruim dele. E aí, dali pra frente, Só ladeira. Só Assim, ladeira. tudo que o Wallace tentou não deu certo. E aí o torcedor do Cruzeiro ele vai sempre recuperar aqueles 30 minutos de Assunção. Que foi uma perda traumática A para todos os rotação, torcedores. né, é diferente. Muito Ó, vou abaixo, fazer o muito papel de abaixo. Joaquim Pinto. Wallace, Renata no Vasco. Elenco limitado. Não, mas eu acho que Faz não, o negócio, não, acho que velho. não pede. Ele não pode ficar no Cruzeiro, gente. É Não, mas melhor acho que pagar o o cara no Vasco- outro time do que ficar no O banco e Vasco eu acho brincando. difícil. Entendeu? A função Algum dele time já tem tem que outros ir. jogadores. Algum time ele tem que ir, Pedro. Tem. Mas algum time tem que ir. Ficar pagando o cara no banco pra não entrar e pagar ele no outro time, Mas é que que agora. ele evolua no outro O time pra você problema da tentar alguma diretoria coisa, é que, velho. tipo assim, tempo pra isso teve, Gabriel. Agora Eu não a acho que janela isso tá vai- só. Eu não acho que vai Não resolver acho isso também até que vai 27 acontecer. Não, também acho que não, Valor. Até 27 de Muito março. difícil. Porque a janela... O que pode Eu acho que acontecer isso é nem o é meio pauta do no ano. momento, tá? Vou falar a Não, verdade. também acho que não, total. O caldeirão tá quente. Total, estamos Né, focados em Léo? outras coisas. Mas é um erro, pra mim é um erro. Foi. Um dos erros da diretoria nesse começo de ano. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos.